Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Um ano e meio após o início da pandemia, começamos a enxergar uma luz no fim do túnel, com o avanço da vacinação e a queda no número de casos e óbitos. Agora, o país está em meio à retomada econômica e a pergunta que fica é: o que está por vir? Quais são as projeções econômicas para 2022? Quem responde a essas e outras perguntas é o consultor econômico Nicola Tingas. Olá, Nicola, seja bem-vindo ao Empreenda Assim. Muito obrigado pelo convite. Bom, para abrir o nosso bate-papo, é possível estimar quando teremos um alívio da inflação? Olha, a questão da inflação ela é muito complexa, porque nós estamos tendo uma inflação que vem de fora, vem com choque de petróleo, que já está acima de $80 o barril. Isso compromete o preço de combustíveis. Nós temos uma incerteza fiscal no país importante, que pressiona também a taxa de câmbio. Isso também é inflação, é preço. Nós temos uma questão de insuficiência de geração de energia elétrica, que também pressiona os custos de energia, como todo mundo sabe, nas contas de luz particular e também para as empresas. Nós temos um choque de alimentos que, embora tenha já atingido um pico e tende a normalizar gradualmente, nós temos questões climáticas, questões de irrigação, enfim, e os preços públicos não ajudam. Então, nós temos um ambiente complexo de inflação. Nós estamos vendo uma inflação no Focus de 8,59, agora na última medição. Eu estou trabalhando com 9 para esse ano, mas o intervalo de finalização desse IPCA, do Índice Oficial de Inflação, ainda é muito incerto. Tanto é que as projeções do mesmo Índice de Inflação Oficial de IPCA para 2022 já subiram de 3,98 no relatório Focus do Banco Central, na pesquisa Focus, de 3,98 em setembro para 4,17 agora no dia 8 de outubro. Em um mês vem subindo sistematicamente e a minha projeção, que está acima da média de mercado, é de 5,50 para o ano que vem. Então, eu acho que a questão da inflação é fundamental, afeta o poder aquisitivo das pessoas e isso realmente é um problema fundamental para a atividade econômica no que vem, que deve sofrer em função da inflação, dos juros altos por conta do ajuste que o Banco Central tem que promover, mais os gargalos de energia, gargalos de matérias-primas importadas e locais. Enfim, é um cenário complexo e a inflação é um dos principais vetores. O desemprego está em queda e alguns setores começam a enfrentar dificuldade para contratar mão de obra. Corremos o risco de ter um apagão de mão de obra? A questão de mão de obra tem que ser olhada, antes de mais nada, estruturalmente. O Brasil tem sido deficiente em promover qualidade e produtividade da mão de obra. O ensino e a educação têm sido cada vez mais fraco, os cursos técnicos profissionais têm sido escassos, insuficientes, e a gente não tem uma formação dos profissionais formados na mesma qualidade que tínhamos há décadas atrás. E, pior ainda, com essa década que tivemos a recessão entre 2004 e 17 e 18, e agora com a pandemia, tem uma fuga de bons profissionais para o exterior. Então, o que está acontecendo, em primeiro lugar, a nível estrutural, é uma deterioração da qualidade da mão de obra. Segundo, o grau de informalidade subiu muito, já subiu na crise, na recessão de 14 e 18, e subiu muito mais com a pandemia. Como mostram as inúmeras reportagens, a taxa de pobreza cresceu muito no Brasil e no mundo.
Então, hoje, você vai dizer, bom, mas se tem tanta gente desempregada, por que eu tenho dificuldade de contratar mão de obra? Por várias razões. Primeiro, as pessoas que tinham um mínimo de condição de criar um pequeno negócio, uma forma de sobrevivência, ao longo de anos de recessão, pandemia e tudo, não puderam ter emprego, tiveram que criar uma forma de ter alguma renda para eles. Com isso, a gente percebe que muitos desses que antes estavam no setor privado, prestando serviços ou funcionários, não querem voltar, porque eles querem tocar o seu pequeno negócio. Segundo, existe o caso específico das mulheres que têm filhos, que ficaram durante a pandemia com os filhos sem ir na escola, que não tiveram com quem deixar, muito menos pagar alguém para deixar, e tiveram que deixar de trabalhar para cuidar de filho. E agora que a pandemia está caindo e a volta está cada vez maior, mesmo assim, não está normalizada a situação dessas famílias. Terceiro, está ficando evidente aqui no Brasil e no mundo a preferência por trabalhar em casa, por trabalhar remoto, por morar em um outro lugar mais barato. Então, as pessoas estão fazendo escolhas diferentes do seu padrão de consumo e de vida. E, portanto, para atrair um trabalhador hoje, você tem que ser competitivo não só na remuneração, mas nas condições que oferece, no treinamento, na inserção, na forma como você trata. E também o que se paga, em muitos casos, não é razoável para muita gente. Então, essas pessoas estão preferindo se virar, ficar por conta própria. É um conjunto de fenômenos, mas a gente tem, de um lado, a demanda que ela não está atingindo as novas necessidades desse pessoal em termos de horário de trabalho, flexibilidade de trabalho, local de trabalho, remuneração, condições, e a qualidade da mão de obra que está realmente cada vez pior no Brasil. E aí nós temos o caso da mão de obra não qualificada. Essa mão de obra não qualificada, para um setor de serviços e comércio que começa a exigir mais sofisticação e mais habilidades, não tem condição de suprir. E no setor de tecnologia, então, é muito mais. A gente vê que tem uma demanda por profissionais de tecnologia enorme e não tem gente suficientemente preparada para isso. Certo. E qual a perspectiva de crescimento do PIB para o ano que vem? Bom, diante das restrições que eu coloquei, a gente tem uma redução de expectativa para o PIB do ano que vem. Grandes bancos estão trabalhando com PIB de meio ano que vem. Se tiver um problema de energia e tiver apagão constante de energia, vai afetar a produção, fora problema de componentes e tudo. Tem algum problema com a safra agrícola por conta das condições climáticas, ou seja, a oferta na economia talvez não tenha a mesma força. E do lado da demanda, a gente tem a restrição da inflação, dos juros altos, do enorme desemprego, da baixa de poder aquisitivo das famílias. Porque quem volta a trabalhar está recebendo menos do que antes. E com a inflação maior, o poder aquisitivo contrai cada vez mais. Então, é um ano que eu projeto um PIB de 1%, mas eu estou talvez na ala mais otimista, porque o mercado fala de meio e se tiver apagão e tudo mais, fala até próximo de zero. É um ano difícil. E o que esperar da economia em 2022? Quais são as projeções? Olha, como a gente tem um país que tem um problema fiscal muito sério há muitos anos e a gente não resolve ele, a gente transfere dinheiro para político, transfere dinheiro para altos salários no setor público, transfere benefícios para lobbies empresariais que não pagam impostos ou têm descontos. Quer dizer, é uma equação totalmente esdrúxula. As finanças públicas do país estão em má situação há muito tempo. E isso é um risco muito importante. A taxa de câmbio hoje está pressionada
porque não se consegue aprovar no Congresso reformas tributárias, não se consegue aprovar a questão da PEC dos precatórios, que querem atenuar para criar lastro no orçamento para gastar. Quer dizer, não existe coerência na gestão da política econômica pelo lado fiscal e a predominância é totalmente interesse fiscal e político. Portanto, esse é o pano de fundo no ano eleitoral que torna taxa de câmbio pressionada, mercados voláteis, traz incerteza, afora as questões de inflação, juros, produção, matéria-prima, chips e componentes e tudo mais, energia. Quer dizer, então, o conjunto ainda é difícil. No ano político, ele é volátil também. Bom, o crédito está mais caro para as pequenas empresas. Como acessar? Qual a sua dica? Olha, a gente toma crédito por várias razões. Uma delas é tomar crédito a longo prazo para investir. Quando a gente tem uma boa perspectiva, está fazendo uma transição, por exemplo, de um negócio de varejo físico para também ter uma plataforma eletrônica, a gente faz um investimento, até financia se for necessário, com uma expectativa de retorno de aumentar vendas e market share. A gente faz uso de crédito para capital de giro quando a economia está retomando, o que aconteceu no último trimestre do ano passado mais forte e aconteceu em alguns momentos nesse ano, quando tinha uma expectativa de aumento de crescimento. Então, você toma recursos para capital de giro ou para fazer estoque, ou para produzir e vender, na expectativa de um aumento de vendas. Agora, você também toma dinheiro, e aí é crédito mais de emergência, de curto prazo, quando você está com as finanças difíceis. E aí você é um risco maior e paga um juro maior. Então, a categoria hoje dos que estão com problemas, pessoas físicas, é grande e pequenas e médias continua grande, apesar de algum alívio com alguma retomada da economia. Portanto, só deve tomar dinheiro de curto prazo e caro hoje quem realmente não consegue criar outras soluções no seu fluxo de caixa. Agora, aqueles que têm possibilidade, porque tem um nicho, tem um mercado que permite fazer projeção de aumento de vendas ou manutenção, aí sim eles podem tomar capital de giro e investir. Quanto ao custo do dinheiro, evidentemente, no momento que a inflação sobe e as taxas de juros sobem, as taxas de Selic estavam em 2% e hoje ela pode fechar o ano em 9%, 8,5%, 9%. E, portanto, nós temos aí, ainda estamos em processo de alta de juros da Selic pelo Banco Central, o que vai implicar esse é o custo do dinheiro básico, aumento do custo do dinheiro em toda a cadeia de produtos financeiros. Portanto, o mais importante hoje é ser mais conservador. Se tiver um otimismo, tem que ser um otimismo bem calculado e tentar administrar o seu fluxo de caixa de uma forma extremamente eficiente. E é um bom momento para os pequenos empresários fazerem investimentos? Como eu disse, o investimento hoje tem que se justificar. Se é um investimento pequeno, de curto prazo, que significa um improvement, uma melhoria tecnológica, permite acessar canais de vendas online, permite aumentar sua escala de vendas, parece que é uma aposta razoável, se bem calculada. Agora, perante o cenário de incerteza, perante o cenário de eleição, perante o cenário ainda de pressão mundial, com custos e falta de matéria-prima, o ambiente não é fácil de navegar e o melhor é ser conservador e administrar estoque e fluxo de caixa na ponta do lápis e buscar alternativas de vendas. Aí sim vale alguma motivação para investimento.
Bom, para finalizar a nossa conversa, quais são os seus conselhos para os pequenos empresários que fizeram dívidas para manter os seus negócios durante a pandemia? Olha, em primeiro lugar, identificar muito bem o seu fluxo de caixa, saber o que gera e o que não gera. Segundo, olhar para o seu balanço, ou seja, os seus ativos, os seus passivos. Olhar que passivos são esses. São passivos dívida com fornecedor? São dívidas com bancos? São outro tipo de dívidas? Tentar ver, em função do que é gerado no seu fluxo de caixa, que capacidade você tem de alocar uma parcela pequena desse fluxo, mas de forma permanente, para fazer reestruturação de dívida, oferecer. Fala, olha, eu não tenho mais condição de cumprir esse contrato nas condições atuais. Eu gostaria de uma reestruturação, uma renegociação, e pelos próximos 6 meses, 12 meses, eu posso me comprometer a tanto. É negociar com o sistema financeiro, negociar com os fornecedores, reduzir o nível de estoque mínimo, o giro de estoque, é azeitar as finanças da melhor forma, alongando passivos, diminuindo passivos, se for o caso, vender algum ativo que não tem utilidade para fazer caixa e ajudando a organizar o seu fluxo de caixa, o seu capital de giro. É gestão de passivos, é gestão de caixa, é gestão de estoque. Conversamos com o consultor econômico Nicola Tingas. Para entrar em contato com ele, o e-mail é ntingas@uol.com.br. Obrigada, ouvinte, por acompanhar mais este episódio. Letícia Conejeiro para o Empreenda Assim. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.